Nós vamos aprender com Jesus hoje sobre a ansiedade e a solicitude pela nossa vida. O texto base é Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estatura? E quando ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Então nós vemos aqui com Jesus, aprendemos com Jesus sobre a ansiedade e a solicitude, que nós não devemos ficar ansiosos, não devemos nos preocupar com as coisas, nós temos que confiar em Deus e agir por fé, né? Jesus chama homens de pouca fé, então nós não podemos ter pouca fé, nós temos que ter fé e confiar em Deus, que Ele vai prover tudo que nós necessitamos. Jesus nos dá o exemplo aqui hoje, que as aves do céu, elas não se preocupam em trabalhar, em ajuntar em celeiro, que os lírios do campo são formosos, são lindos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Então, os pássaros, as aves do céu, os lírios, eles não se preocupam com o dia de amanhã. As aves nascem um dia, elas se alimentam aquele dia, e não tem preocupação por que eles vão se alimentar no dia seguinte. Deus, Ele quer que nós sejamos como as aves, sem preocupações. Né? As ervas do campo, as plantas, elas não têm preocupação. Elas só se alimentam do orvalho, da chuva que regam as suas raízes. E assim, cada dia após dia, mas ela não tem a preocupação no dia seguinte se vai chover, se não vai chover. Então nós temos que agir como as aves do céu e como as plantas, sem preocupação. Cada dia que nasce, nós vamos fazer os nossos afazeres diários, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas, mas sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã, sem essa pré-ocupação, a ocupação do dia, mas não uma pré-ocupação do dia seguinte. Jesus, ele nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Quando nós nos dedicamos a Deus, quando nós nos dedicamos a servir a Deus, fazer a sua vontade, Ele vai cuidar do restante, Ele vai cuidar da nossa alimentação, Ele vai cuidar do nosso beber, Ele vai cuidar do nosso vestimento, que nós não temos que nos preocupar. Nós vamos trabalhar, sim, vamos, mas sem preocupação, porque a preocupação é a ausência de fé. A ansiedade é a ausência de fé. E como nós temos que agir por fé, que é assim que Jesus nos ensina, nós temos que buscar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. O que Deus está nos ensinando para fazer? O que Jesus está nos ensinando a fazer? E fazer sempre a vontade de Deus, que o mais Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele vai nos dar o trabalho, Ele vai nos dar o que nós precisamos para nós honrar com
com as nossas dívidas, para nós honrar com a nossa alimentação, com o nosso vestir, mas nós não temos que perder tempo nos preocupando com isso. Nós temos que saber que o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, assim como Ele cuida das aves, assim como Ele cuida das plantas, Ele vai cuidar de nós também. Nós devemos agir com fé e saber que Ele está no controle de tudo. É uma lição maravilhosa que Jesus nos ensina hoje, que nós devemos agir como as aves, que voam para lá, voam para cá e se alimentam todos os dias, porque Deus proveu o alimento para elas. Assim nós devemos ser leve como as aves e viver de acordo com a vontade de Deus, viver se alimentando da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, sempre tendo Jesus como nosso foco principal, que Ele seja sempre o nosso alvo. Cada dia a gente busque a olhar para Ele, como Ele faria. E assim nós vamos colocando sempre Deus em primeiro lugar e Deus vai prover tudo o restante na nossa vida. Senhor Jesus, obrigada por essa mensagem de hoje, que o Senhor nos ensina como nós devemos viver sem ansiedade e sem preocupação. Nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça, e o nosso Pai Celestial vai prover nas nossas vidas. Pai, aumenta a nossa fé, que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos viver debaixo da sua autoridade maravilhosa, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.